Governo federal antecipa a divulgação de resultado do Enem dos concursos. Tabela com novos valores de benefícios e alíquotas são divulgados pelo INSS. Os cuidados redobrados com a dengue para o período de chuva e o calor do verão. No Entendendo Direito, vamos falar sobre o Marco Legal dos Seguros, meio de mais uma semana, quase na metade do primeiro mês do ano. Quarta-feira, 15 de janeiro, o seu N2 já está começando. Olá, boa noite para você. O INSS divulgou os novos valores dos benefícios e alíquotas de contribuição para este ano. Os aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, receberão aumento acima do salário mínimo. O reajuste será de 4,77%. Com a correção, o teto dos benefícios da Previdência Social foi ajustado de R$ 7.786 para R$ 8.157. Este aumento já foi publicado no último dia 13 e será pago integralmente aos segurados que já recebiam acima do salário mínimo em 1º de fevereiro de 2024. Quem começou a receber o pagamento após esta data terá aumento proporcional ao número de meses em que o benefício foi pago. De acordo com o calendário do INSS, quem ganha o salário mínimo de aposentadoria, que será de R$ 1.518 neste ano, começará a receber os valores atualizados a partir do dia 27 de janeiro. Segurados que recebem acima do salário mínimo terão os pagamentos depositados a partir do dia 3 de fevereiro. A data do pagamento varia conforme o número do final do cartão do benefício. O governo federal anunciou a antecipação da divulgação do resultado do Enem dos concursos para o dia 4 de fevereiro. A lista final de aprovados será apresentada para os cargos de nível médio, a necessidade da escala por parte dos candidatos. Além disso, hoje acontece também a divulgação preliminar da avaliação de títulos, com a possibilidade de apresentação de recursos até quinta-feira, ou seja, já por amanhã mesmo. E ainda no assunto educação, na última edição do Enem, apenas 12 estudantes atingiram a nota máxima da redação, isso segundo o INEP. Nossa reportagem conversou com uma professora que falou sobre esse número baixo na pontuação. Desafios para a valorização da cultura africana no Brasil. Foi este o tema da redação do Enem 2024. E é claro que houve uma diferença de número, de notas máximas. No ano passado, 60 alunos e neste ano apenas 12. A última edição do Enem registrou mais de 10 participantes com nota máxima ou 1.000 na redação, sendo apenas um de escola pública em Minas Gerais. Os demais estados com registro de nota máxima foram Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, além do Distrito Federal. A professora de Literatura e Redação explica um dos motivos para essa baixa no número de boas notas na redação. E a gente atribui essa queda das notas principalmente ao que o Enem já havia avisado. O INEP já havia avisado que aquelas redações com modelos prontos, que já vinham aí bastante copiadas, com um repertório também cultural muito repetido, esses textos seriam penalizados. E provavelmente tenha sido essa a maior causa dos textos não terem atingido aí tantas notas mais altas como no ano anterior. Agora é hora de o aluno, então, investir em quê? Na autoria, em repertórios realmente trabalhados, lidos, estudados, conscientes e acreditar, sim, que não vale a pena mais ficar fazendo redações copiadas de internet, de modelos prontos. Mas é exatamente isso. Em coletiva de imprensa, durante a divulgação do resultado do Enem 2024, o ministro da Educação falou sobre o reconhecimento dos esforços, além das notas. Segundo ele, a média da redação do Enem 2024 foi de 660 pontos, 15 pontos a mais da nota média da redação registrada na última edição do Enem, com 645 pontos. Que a ideia é que a gente possa, a partir dos dados do SAEB, do IDEB e do Ciência Escolar, a gente possa reconhecer os esforços que as redes municipais, os avanços, seja na escola tempo integral, seja na alfabetização, seja nos próprios resultados do IDEB, seja nas escolas, nas redes. Então,
posso lhe adiantar é isso, é que nós vamos, por faixas, por categorias, nós vamos reconhecer e fazer uma premiação nessas áreas pelos avanços que o Brasil tem alcançado. Isso é uma forma de estimular, de reconhecer, né? Então, em breve, nós vamos estar anunciando os detalhes, né, dessa ação que será com a presença do Presidente da República. Nós estamos em um período que devemos redobrar nossa atenção em relação àquele mosquitinho chato para as nossas vidas. Os casos de dengue aumentam no verão e, com muita chuva, somadas às altas temperaturas, o favorecimento para o ciclo da vida do mosquito é bem grande. Com o cenário de chuvas e aumento das temperaturas das últimas semanas, o ambiente fica propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. A coordenadora do Programa Municipal de Combate ao Aedes, Rosângela Chad, fala que o ciclo entre o ovo até o mosquito na fase adulta é muito rápido. Com esse período de chuvas agora no verão, né, aumenta a possibilidade de proliferação do Aedes. Então é importantíssimo que a cada chuva, porque choveu ontem, choveu essa noite, hoje já está esse calor, então já é favorável para os ovos eclodirem e virarem larvinhas e com isso depois virarem mosquitos. Então a chance de aumentar a quantidade de mosquitos nas residências é muito alta agora nesse período que a gente está passando. A gente tem relatos de casos, né, de que do ovo até o mosquito adulto, até mosquito mesmo já voando fora da água, em 3 dias acontece. Então é importantíssimo não deixar a água parada. No verão, muitas pessoas montam piscinas de plástico e este é um lugar propício para o mosquito depositar seus ovos. Rosângela fala da importância da limpeza das piscinas e também do brinquedo das crianças. Primeiro, a gente não pode deixar nada acumulando água, mas a gente sabe que as pessoas estão montando as piscinas, né? Os brinquedos das crianças que ficam no quintal, então é importante, vai desmontar a piscina para guardar. Passa uma buchinha do ladinho amarelo ou do ladinho verde, lava a piscina antes de desmontar para guardar. O brinquedo da criança ficou 2, 3 dias lá fora no quintal, molhou, vai recolher para guardar, também passa a bucha, passa a vassoura, lava com a bucha para quebrar os ovos do mosquito. Os casos de dengue vêm aumentando no Brasil. Em 2024, segundo um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, morreram mais pessoas por dengue do que por Covid. Os dados indicam 400% de aumento em relação a 2023. Aqui, na cidade de Cubatão, os casos de dengue em 2024 somaram 337. Nós tivemos ano passado, de janeiro a dezembro do ano passado, 337 casos de dengue e 42 casos de chikungunya. A chikungunya em Cubatão está aumentando o número de casos ao decorrer dos anos. Então é importante a gente estar atento. Se sentir qualquer sintoma, dor de cabeça, febre alta, náuseas, né, vômito, procure o serviço médico imediatamente, não espere. Dengue não é uma virose simples, ela leva para complicações, é importantíssimo procurar o serviço de saúde. Hoje existe uma vacina já disponibilizada pelo Ministério da Saúde para adolescentes de 10 a 14 anos, então aproveitem as férias, né? Vamos vacinar, procure o posto de saúde para vacinação. É importante receber os agentes nas residências para uma avaliação da densidade larvária, que é uma amostragem que indica as regiões mais infestadas de larvas do mosquito. Hoje, em janeiro, né, estamos iniciando o ano com uma avaliação de densidade larvária, que os nossos agentes estão visitando uma amostragem das residências para verificar o quão infestado o Cubatão está com larvas do Aedes aegypti. Então é importantíssimo que a população abra as casas. E qualquer dúvida pode entrar em contato conosco pelo telefone 3361-2166, com o nome do agente. Ficou na dúvida se a pessoa que está na porta é um agente de endemias mesmo daqui das zoonoses, liga para nós que a gente informa o nome completo da pessoa que está aí na sua porta, se ele realmente é funcionário público e é agente de endemias mesmo. Estamos em período de férias e nesse momento os cuidados com os pequenos precisa ser fundamental. Principalmente na praia, é importante não tirar os olhos deles em um momento de lazer para que não se torne uma tremenda dor de cabeça.
A maioria das crianças ficam encantadas ao ir à praia, seja pelo mar com suas ondas ou pelas inúmeras possibilidades de diversão que estão ali sendo oferecidas para elas. Mas, nessa época, aumentam os casos de desaparecimento dos pequenos, devido à quantidade de pessoas que vão nessa época à praia. O primeiro-tenente Rafael Zweigelt explica as melhores maneiras de se precaver e de cuidar das crianças enquanto elas estiverem brincando na praia. A família chegou na praia, procura o guarda-vidas, né? Então, assim, pede para o guarda-vidas aquela pulseirinha de identificação, né? Coloca o nome da criança, o nome do responsável, um telefone, né, para se comunicar caso a criança ela se perca. E a orientação principal que a gente dá, além dessa identificação, é para que os pais sempre tenham muita atenção nas crianças, né? Se você está na praia com seu filho, você não pode perder a criança de vista, né? E para a criança se perder é algo que acontece muito rápido. Então uma das dicas que a gente dá, além da pulseirinha, é para que a criança ela utilize roupas vibrantes, cores fortes, para que ela possa ser identificada de longe. Além da praia, nessa época do ano também a diversão é feita nas piscinas. O tenente reforça os cuidados que os pais devem ter com os pequenos. A piscina ela é tão perigosa quanto o mar, né? As crianças às vezes elas entram na piscina, não tem a supervisão de um adulto e o pior acaba acontecendo. Então, se tiver em qualquer piscina com criança, tem que ter a supervisão de um adulto. Outra coisa importante falar é a utilização daquelas boias, né? Aquelas boias que são utilizadas no braço. É uma boia que ela dá uma falsa sensação de segurança, porque a criança ela pode virar e ficar submersa, né? Porque ela vai formar um pêndulo. Então, se o responsável ele quer utilizar algum equipamento de segurança para proteger a criança, que ele utilize aquela boia, aquele colete que ele fecha na parte torácica e ele trava na parte da perna da criança também, evitando com que a criança vire e que o colete ele se desvencilhe da criança. A nossa produtora Aline, sempre que vai à praia, ela anda, né, com aquela pulseirinha para ficar identificado aí para a mãe dela. Agora a gente muda de assunto. Você conhece o câncer de mieloma? Ele é um tipo de câncer raro que pode danificar os ossos e principalmente o sistema imunológico. O câncer é um crescimento de células que se multiplicam desordenadamente em determinada área do corpo. E o mieloma múltiplo é um tipo de câncer que ataca as células de defesa, chamada de plasmócitos, que são responsáveis pela produção de anticorpos. E não existe uma causa específica para essa doença, como explica o Dr. Sérgio Carneiro. O câncer nada mais é do que um crescimento exagerado de um tipo de célula do corpo. Crescimento de células pulmonares exageradamente vai dar um câncer de pulmão. As células intestinais vai dar um câncer de intestino. No caso do mieloma, são células da medula óssea, de onde origina o nosso sangue. É um tipo de célula de sangue que chama plasmócitos, que células produtoras de anticorpos que começam a se dividir desordenadamente, quer dizer, exageradamente, vão se crescer muito e vão causar essa doença. Não existe uma causa específica, existe a genética e múltiplos outros fatores. Como a maioria dos tumores, ela é multifatorial. O sintoma mais frequente do mieloma são as dores ósseas. Por isso, muitas vezes, essa doença é confundida com dores reumáticas. Ela também pode afetar os rins, causando insuficiência renal. Quando o mieloma acontece, essas células que vão crescendo exageradamente dentro dos ossos vão causar lesões ósseas, que pode ser em uma ou várias partes do esqueleto, ocasionando dor. Ela pode ter como consequência a insuficiência renal, que é a falência de funcionamento dos rins. O diagnóstico é feito por exames de imagem e exames específicos de sangue e de urina. E o tratamento é feito por meio de quimioterapia ou até de transfusão de células do sangue. O diagnóstico é feito a partir da sintomatologia do paciente, principalmente por exames de imagem. Então seria inicialmente um raio-x, depois, se necessário, tomografia ou ressonância, uma pesquisa de uma proteína específica, aí chama-se proteína M, produzida pelos tumores, né, que pode ser pesquisada no sangue e também na urina. O tratamento baseia-se em quimioterapia e, eventualmente, na necessidade, em transplante de células de sangue. Olha, mais de 6,5 milhões de turistas visitaram o Brasil no ano passado. Com esse número recorde, o turismo internacional registrou o melhor ano da história. No ano passado, mais de 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros visitaram o Brasil, o que representa um aumento de 12,6%. O número foi divulgado pelo Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, e pela Polícia Federal. Somente no mês de dezembro, mais de 690 mil estrangeiros vieram ao país. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul foram os estados mais visitados,
Juntos, eles receberam quase 5,5 milhões de turistas. Roraima, Santa Catarina, Bahia e o Pará, onde será realizada a COP30 no final desse ano, registraram um aumento expressivo de estrangeiros em seus territórios. A maioria dos visitantes vem da Argentina, Estados Unidos, Chile, Paraguai e Uruguai. Até novembro, os turistas gastaram mais de 6 bilhões e 600 milhões de dólares, a maior cifra registrada desde 1995 e que supera o valor gasto em 2014, quando o Brasil foi a sede da Copa do Mundo. Que bom, né, que o nosso país continue sendo visitado cada vez mais por turistas, né, para que conheçam a nossa cultura. E agora a gente fala de esporte nas últimas notícias. Santos faz 2-0, toma empate e é eliminado pela Ferroviária na Copinha. Santos e Ferroviária se enfrentaram pela terceira fase da Copinha e logo no início do jogo o Santos já abriu o placar. Após o escanteio, Gabriel Simples desviou a bola para dentro da área e Rafael Farias abriu o placar. O segundo gol do Santos também foi após cobrança de escanteio. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para o Matheus Xavier, que bateu no canto do goleiro da Ferroviária. A equipe de Araraquara foi guerreira e descontou antes do final do primeiro tempo. Vitor Silva roubou a bola do lateral Gabriel Simples, que se atrapalhou na hora de proteger a bola, entrou na área e finalizou na saída do goleiro santista. O empate da Ferroviária veio com o Digão. Após receber um passe da direita, dominou no peito e bateu forte no canto do goleiro santista. 2-2. Como terminou empatado no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis e foi bem equilibrada. Os dois times perderam a segunda cobrança. O goleiro santista defendeu a penalidade e o jogador santista bateu muito forte e a bola passou por cima do travessão. Na sexta cobrança santista, João Alves acabou isolando a cobrança e assim o Santos foi eliminado da Copinha. Amanhã o plenário da Câmara Municipal de Cubatão realizará a primeira sessão extraordinária a partir do meio-dia. Por conta disso, excepcionalmente amanhã, não teremos a primeira edição do nosso Últimas Notícias. Você poderá acompanhar a primeira sessão extraordinária na íntegra aqui na programação da TV Câmara Cubatão, através do 48.2 da sua TV e através das redes sociais, basta você acessar TV Câmara Cubatão no Facebook e também no YouTube. Não perca! Depois do intervalo, vamos falar sobre o tempo e o Laninha, né? O fenômeno que vai mexer aí com o verão aqui no nosso país. E no quadro Entendendo Direito, vamos falar do Marco Legal dos Seguros. É daqui a pouco, até já! Algo muitas vezes negligenciado por nós é a proteção dos olhos durante o verão. Vale lembrar que os raios UV não estão apenas nos dias ensolarados. Muitas vezes esquecemos de usar óculos escuros ou usamos réplicas que não oferecem nenhuma proteção, o que pode ser mais prejudicial do que não usar nada para proteger os olhos. Isso acontece porque com óculos sem filtro, a pupila se dilata na presença de pouca luz. Proteger os olhos durante o verão é crucial para preservar a saúde visual. A exposição intensa aos raios UV pode causar danos irreversíveis, como cataratas e degeneração macular. O uso de óculos de sol com proteção UV apropriada é uma medida simples, mas eficaz, que não apenas evita desconfortos imediatos, como também contribui para a prevenção de problemas a longo prazo. Portanto, cuidar dos olhos não é apenas uma questão de conforto, mas também de preservar a visão e garantir uma qualidade de vida duradoura. De volta com as últimas notícias para você, e o fenômeno Laninha deve influenciar as temperaturas aqui no Brasil entre os meses de fevereiro e abril. O fenômeno Laninha já está ativo no Oceano Pacífico Equatorial e traz a passagem de frentes frias para o litoral de São Paulo. Segundo o Climatempo, o fenômeno facilita o deslocamento dessas frentes frias para a costa sul e sudeste. A chuva forte e volumosa causada pela formação da zona de convergência no Atlântico Sul causa transtornos para a população, como já registramos aqui, alagamentos, transbordamentos, além dos deslizamentos. Dessa vez o Laninha se formou tarde, ele vai influenciar o verão 2025, com a formação de corredores de umidade na formação de sistema de baixa pressão atmosférica aqui na nossa região. O Laninha é conhecido como a fase fria do El Niño. Esse fenômeno mexe com a anomalia da temperatura da água do mar, na parte central-leste do Oceano Pacífico Equatorial. O Laninha é um resfriamento acima da média da região oceânica. Vários critérios técnicos são analisados para concluir que o Pacífico Equatorial está no modo Laninha. Pois bem, do Laninha, que vai influenciar aí o tempo aqui na nossa região, nós vamos conferir juntos a previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira.
A quinta-feira amanhece com sol e algumas nuvens aparecendo no decorrer do dia. A previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas marcam mínima de 19 e máxima de 26 graus. Vento moderado durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 65% e 93%. E do tempo, nós vamos agora para o quadro Entendendo Direito. Eu recebo mais uma vez o advogado Felipe Iga, ele vai conversar com a gente sobre o que foi sancionado, o Marco Legal dos Seguros, né? Doutor, seja muito bem-vindo, um excelente ano para você. A pergunta que não quer calar, o presente chegou ou não para o doutor Guilherme Craveiro? Como é que ficou esse assunto? Eu vou deixar, muito obrigado pelo convite, mais um prazer estar aqui, mais um ano aqui, tirando as dúvidas do pessoal. Vou deixar essa pergunta do presente do Guilherme para ele responder no próximo programa, porque para ver se ele gostou ou não do presente. Às vezes eu fui o inimigo secreto dele, às vezes fui o amigo secreto, aí deixa ele responder no próximo programa. Só vou dizer uma coisa, não vou me meter na treta dos dois advogados, eu vou ficar fora. Para a gente começar o assunto então, doutor, né, o que é esse Marco Legal dos Seguros e qual o principal objetivo dele? Antigamente não existia uma legislação que previa sobre os contratos de seguro. Esse Marco Legal dos Seguros, ele prevê essa regulamentação entre o segurado e as companhias de seguro, Jefferson. Olha, a gente continuando aqui, por que o cancelamento unilateral dos contratos e de seguros foi proibido, né, na Constituição anterior? Todas as situações que já ocorriam no cotidiano, elas foram previstas nesse Marco Civil do seguro. Então, muitas das vezes, Jefferson, o que acontecia? A seguradora ia lá e cancelava o contrato de seguro do segurado por falta de pagamento, sendo que muitas das vezes ela não avisou o segurado que ele estava inadimplente. Então, muitas das vezes, ou acontecia até no meio do sinistro, o contrato de seguro ser cancelado. Então, a legislação preveu que não pode cancelar unilateralmente o seguro por parte da seguradora somente por falta de pagamento ou até mesmo por alguma outra eventual falha. Digamos aí que ele era pego no susto, então, né? Sim, veio mais para proteger os consumidores que são os segurados desses contratos de seguro. Doutor, e quais são os critérios, né, que o segurado deve seguir para não perder a garantia do seguro, dos casos que ele tem ali no agravamento de risco? Os contratos de seguro nada mais são do que o gerenciamento de riscos. Então, a seguradora vai fazer esse gerenciamento de todos esses riscos e vai apresentar um valor que vai ser o prêmio que você vai pagar para ter esse seguro. Caso tenha alguma circunstância que aumente, agrave o valor desse prêmio, a seguradora vai ter que rever esse contrato de seguro para poder cobrar essa taxa diferencial para adequar a situação. Caso ela veja depois, quando ocorreu algum sinistro de que houve esse equívoco, ela pode cancelar o seguro caso o segurado não tenha informado que, por exemplo, ele mudou de endereço ou que tem um novo condutor no contrato de seguro de automóvel, por exemplo. Falando de prazo, como é que funciona essa recusa, né? Depois da proposta ali pelos segurados, qual era o prazo anterior? Essa era uma reclamação muito grande também que os corretores de seguro tinham feito, porque eles enviavam a proposta para a seguradora e a seguradora não respondia em um tempo hábil. E não tinha nenhuma legislação prevendo um tempo para a seguradora responder. Hoje eles têm um prazo de 15 dias para responder dessa proposta quando ela chega para eles. E caso eles não respondam em 15 dias, Jefferson, é considerado aceito o seguro por parte da seguradora. Como que fica agora em relação aos contratos, né, de forma digital, nessa reformulação agora nova? Nada mais foi do que prever o Marco Civil da Internet. Ele já previa as situações de assinatura digital de contratos por meios digitais, plataformas digitais. E isso já acontecia muito no contrato de seguros e só ficou previsto nessa legislação a possibilidade de serem realizados contratos de forma eletrônica. Doutor, e qual a diferença então entre o co-seguro, né, e o seguro cumulativo dessa nova legislação? O seguro cumulativo seriam
vários seguros, Jefferson, sobre a mesma situação. Então eu tenho um seguro com a Tóquio Marine, um com a Porto Seguro, um com a Mafra, então eu tenho vários seguros sobre o mesmo bem segurado. Agora, o co-seguro são quando todas essas empresas, essas seguradoras, elas vão resguardar o mesmo bem no mesmo contrato de seguro. E aí cada uma vai ter a sua responsabilidade perante a cada caso, vai ser uma responsabilidade de cada uma. Doutor, e quais são as alterações do marco legal que trouxe ali na contagem do prazo, né, nas disputas judiciais envolvendo esses segurados? Antigamente não havia uma previsão de quando se iniciava a contagem do prazo prescricional para você entrar com uma ação judicial. Tinham entendimentos judiciais que era do sinistro, do aviso do sinistro, tinham algumas que era quando a seguradora se negava a esse sinistro, e hoje, para prever o consumidor, o segurado, vai ser do momento que ele tenha o conhecimento do direito, para ele não ser prejudicado e anteriormente ele falar assim, começou lá de quando ele fez o sinistro, mas ele não sabia que ele ia precisar ingressar judicialmente com o processo. Então, somente depois que ele precise entrar com o processo judicial que vai começar a contar esse prazo prescricional. Tá certo, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um bom ano para você. Já muito bem-vindo. Sucesso aí ao longo desse ano. Eu que agradeço, Jefferson. Agradeço o convite da TV Câmara Cubatão. Deixar um feliz ano novo para todo mundo. Muita prosperidade e que a gente tenha bons frutos esse ano. É isso, que assim seja. Voltaremos amanhã a partir das 6h15. Até lá. Tchau.